brasileiro. Os últimos técnicos da seleção brasileira, então, estão sem emprego no momento, hein? Seriam eles. Agora tinha o Mano, né? O Mano agora já tem emprego. Dorival, Tite, Diniz, Filipão e Dunga. Cada caso é um caso, mas isso significa alguma coisa, PVC? O que você está dando risada? Porque a gente voltou até um ano, né? Voltamos. É muito, é. Mas se você voltar, para a gente voltar até um ano, eu acho que está errado, é injusto, porque o Mano, depois da seleção, trabalhou no Flamengo, não foi bem, trabalhou no Cruzeiro, foi bicampeão da Copa do Brasil, campeão mineiro. O Filipão, depois da seleção, trabalhou no Grêmio, foi campeão brasileiro pelo Palmeiras. Então, o Fernando Diniz, depois da seleção, voltou para o Fluminense, não funcionou, mas, enfim, continuava lá no Fluminense. Eu acho que a questão são os últimos três. Eu estou muito curioso para entender o que vai acontecer, porque cada dia brota uma notícia nova. Eu não sei, não tenho como cravar que o Ancelotti vai sair do Real Madrid. Tem o desgaste do Ancelotti do Real Madrid? Tem, e tem um contrato também. Quando o Fábio Capello ontem falando no Laurel sobre o Ancelotti no Brasil e dizendo que é o lugar que ele pode ganhar, o que falta ele ganhar, que é a Copa do Mundo, sem dúvida, o Capello foi o técnico da seleção da Inglaterra em 2 Copas do Mundo e não conseguiu classificar além das oitavas de final. E 2 não, 1. E o Eriksen foi em 2, o Capello em 1. Não passou das oitavas de final. E a Inglaterra foi à semifinal com o Southgate, que não é um técnico de primeiro ponto, de primeira linha. A Argentina não conseguiu passar de quartas de final com técnicos importantes como o Sampaoli. E foi campeão do mundo com o Scaloni. Tô sabendo que Igor Siqueira tá com a gente para contar mais essa história, hein? Igor, chega mais. Boa tarde para você, ele já aqui. Igor, chama atenção, né? A gente pensar dos últimos técnicos que deixaram a seleção brasileira, hoje não estão empregados. Por que isso acontece? Você fez essa matéria, você chegou a alguma conclusão? Será que os técnicos estrangeiros estão mesmo pegando esse lugar? Como é que foi essa apuração? Boa tarde para você. Luísa, PVC, André, amigos que estão com a gente no canal UOL. Acho que, primeiro, não existe uma razão única para isso tudo, né? O PVC começou a discorrer sobre esse assunto, né? Mas o fato que é curioso que, de fato, aconteceu um alinhamento de planetas, vamos dizer assim, né? Para que essas situações colocassem de treinadores ao mesmo tempo sem um trabalho nesse momento. E poderia ser mais se não fosse, como vocês já mencionaram, o Mano Menezes, né? Que treinou a seleção entre 2010 e 2012 ali, substituindo o Dunga, e depois o Dunga veio lá na frente substituir o Filipão, então figurinhas repetidas nesse processo todo. A gente consegue identificar razões pessoais, a mais fácil de a gente citar até pelo dia de hoje, a questão do Tite, né, porque continua sem trabalhar agora por um elemento de saúde mental e física também, que ele mencionou. A situação do Dorival Júnior, que está, como o André já narrou, vocês falaram também nos outros blocos, né? Está muito próximo de avançar junto com a situação do Corinthians, enfim, é uma demissão mais recente. O Fernando Diniz, e aí, só para acrescentar a informação que o pessoal estava mencionando, a questão do Fernando Diniz, né? Por que ele não pode ser uma opção para o Corinthians e tal? Ele trabalhou no Cruzeiro, né? A gente vai lembrar que o trabalho posterior ao Fluminense foi o Cruzeiro, também não engrenou. E tem alguns aspectos de entender, né? O Diniz, pelo que eu conversei com o staff do Diniz, está esperando um clube, uma oportunidade, uma situação que dê mais tranquilidade, algo mais certo para ele nessa questão de filosofia de clube, de tranquilidade de diretoria, porque ele sabe, se entrar num campo minado aí instável, vamos dizer assim, né? O trabalho dele não consegue desenvolver com a tranquilidade que o estilo do Diniz demanda. Então, eu tenho informação do pessoal próximo, né? Falou que sondagens do México já vieram, ele não quis, uma sondagem no sempre falado mercado árabe também não avançou. Então o Diniz está esperando esse contexto aqui, talvez mais consolidado, para ele embarcar no próximo projeto. E o Dunga e o Filipão, os outros dois, o Filipão já chegou a se aposentar, voltou da aposentadoria no Atlético Mineiro, foi demitido em março de 2024, continua aí fora do trabalho. O Dunga é uma questão ainda anterior, né, desde a demissão dele da própria seleção brasileira, que não teve nem mais um projeto efetivo como treinador. E aí, pelo que eu conversei com o próprio Dunga, né, tá na matéria essa declaração dele, hoje ele está vivendo uma prioridade outra, que é ver os filhos dele trabalhar,
trabalharem, fazer os seus trabalhos, o próprio Dunga, nos projetos sociais que ele tem, enfim, dar uma palestra, participação em algum tipo de evento. Então, trabalhar como técnico não é prioridade. Então, a gente vê situações diferentes, individualmente falando, dos técnicos da seleção, mas, ao mesmo tempo, isso converge com um cenário macro do futebol brasileiro. Temos mais treinadores estrangeiros, isso não é segredo para ninguém, e a própria seleção brasileira pensando num estrangeiro para esse futuro imediato. Estamos aí num cenário em que estamos aguardando Carlo Ancelotti ou Jorge Jesus para entender aí qual será, então, o próximo a ocupar essa cadeira de técnico da seleção, para saber se o próximo ciclo se vai aumentar o número, né? Vamos chegar a 7 algum dia de desempregados ao mesmo tempo, mas enfim, estamos acompanhando esse desenrolar na CBF também. É a primeira vez na história da seleção brasileira que ela vai ter o 5º técnico no intervalo de 30 meses. Isso é muito grave. A Argentina passou por isso. No período em que não ganhava a Copa do Mundo e não ganhava título nenhum. Porque se você Pré-Scaloni. 9 de dezembro de 2022, quem estava sentado no banco da seleção brasileira era o Tite. Vai fazer 31 meses em junho. Para ter um técnico sentado em junho, tem que escolher um técnico em maio. Então, são 30 meses. Em 30 meses, você vai ter o 5º técnico escolhido. Tem algumas razões para isso. Assim. Só vou fazer uma pergunta para o Igor na sequência, mas uma delas é assim, importante olhar para esses 5, porque o Filipão é um exemplo desses 5, de alguém que, com todo o pecado, todo o problema do 7-1, que é o maior vexame da história da seleção brasileira, o Filipão para sempre será o técnico do Penta e o técnico do 7-1. As duas coisas estão ligadas a ele. Mas o Filipão, depois do 7-1, depois de sair da seleção brasileira, ele foi campeão brasileiro e vice-campeão da Libertadores. Então veja que nenhum desses 5 conseguiu algo tão grande depois da seleção quanto o Filipão. Né? E nenhum desses 5, Perfeito, gostando ou não gostando do estilo, nenhum desses 5 é tão grande no futebol mundial quanto o Filipão. Porque o Filipão é campeão do mundo e o Filipão foi técnico do Chelsea, né? Então, e vice-campeão europeu por Portugal. Agora, tem um ponto que para mim é fundamental. O Brasil é o país que em 4 rodadas de Campeonato Brasileiro trocou 4 técnicos, mais do que o Campeonato Inglês, o último que terminou, que em 38 rodadas trocou 3. É inacreditável. Com tudo isto posto, você acha que existe uma possibilidade da CBF pagar um mico e não ter, no dia 4 de junho, um desses 2 técnicos no banco, Jorge Jesus e Ancelotti, ou essa possibilidade não existe? E só um detalhe. No sábado, a gente lá no Amazon entrevistou o Rodrigo Caetano, que foi lá dar um abraço no Romário. Citou o Roger. Citou técnicos brasileiros. Citou Roger, Renato Gaúcho, Rogério e assim, ele badalou técnicos brasileiros, porque a decisão de Ancelotti, Jorge Jesus, que está se oferecendo e é muito bem visto dentro da CBF, é muito mais da parte e do entorno do presidente Edinaldo do que da direção da CBF, que é Rodrigo Caetano, que está à frente disso. O Rodrigo Caetano é um defensor dos técnicos brasileiros. Então, você vê que ali tem 2 lados, 2 caminhos. Então, a gente não pode também descartar a fala do Rodrigo Caetano, porque me parece ser um plano B muito bem ali azeitadinho, né, Igor? Dentro dessa pergunta do PVC. PVC, qual foi o termo que você usou, PVC? É mico, né? Pagar um mico de não ter nem Ancelotti nem Jorge Jesus no banco. Eu acho que a gente já pagou o mico quando a gente chegou a essa altura do campeonato sem esse norte, né? O mico já está pago, né? Vamos dizer assim, né? Quando a gente recorreu, né? A gente Brasil, Seleção Brasileira, CBF, recorreu a 3 jogos com o Ramon, depois fez um contrato tampão ali de 1 ano de interinidade com o Fernando Diniz, e eu não citei o Ramon na matéria, porque o Ramon foi uma situação muito específica ali, de 3 partidas, e era funcionário da CBF na ocasião e continua sendo. Então, o milagre do Ramon é outro, né? De permanecer na Sub-20 empregado, apesar dos altos e baixos todos que ele viveu com o Sub-20 e Olímpica. E aí, enfim, o que a CBF tem pregado, né, todas as vezes que ela se manifesta sobre esse assunto treinador, é que precisa ter alguém para convocar a seleção, treinar a seleção na data FIFA de junho. Então, hoje ninguém verbaliza essa hipótese de não ter um treinador, mas, enfim,
o exemplo que a gente tem recente, eu não diria que é nada absurdo imaginar um cenário, sei lá, vou conjecturar aqui, Juan convocando a seleção, com o Rodrigo Caetano, mas aí é uma visão minha, não é o que a CBF me passa que pode acontecer, mas as atitudes, né, os acontecimentos de um passado muito recente, com essa, por exemplo, a improvisação do Ramon, e o período de interinidade ele jogando 3 amistosos no lixo, né, para dizer assim, né, com 2 derrotas e uma vitória contra uma fraca seleção também que foi de Guiné, Senegal e Marrocos. Isso, Guiné, Senegal e Marrocos. Enfim, mas eu não descarto nada nesse contestatório da CBF, e aí está todo mundo esperando o que o senhor Florentino Pérez vai fazer em relação a Carlo Ancelotti e com esse desfecho todo do Jorge Jesus. Então tem 2 frentes aí que Jorge Jesus, pelo que a gente ouviu nos últimos dias, aí, o negócio deu uma freada para ver como é que vai fazer, o que vai acontecer lá no Real Madrid. Tem final da Copa do Rio agora já no sábado, então é uma data muito importante para a gente entender essa dinâmica. A final da temporada propriamente dita lá para o Real Madrid acontece já lá no final do mês, de maio, enfim, é um cenário um pouco mais difícil, mas ali por meados de maio, né, 18, 17, a CBF tem que preparar e soltar a lista para a FIFA dos convocados. Então são semanas super decisivas. Eu não me surpreenderia se nada acontecesse, né? Eu acho que, não sei se o Levi Coupe, que foi o autor dessa frase, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada, é bem exatamente isso que está rolando na CBF agora. E a gente fica na guarda, né, do desenrolar dessas tratativas e conversas, mas voltando para PVC ao seu termo, o mico, né? O mico acho que a gente já pagou e por isso que estamos nessa situação. Essa semana é uma semana importante para essas decisões. Essa semana e a próxima semana de avanços. Hoje, se a gente colocar numa corrida Jorge Jesus e Ancelotti, o Ancelotti está na frente, no desejo da seleção brasileira. Porque o que aconteceu? O fato do Real Madrid ter saído da Liga dos Campeões, da maneira que saiu, do Real Madrid se falar muito em troca de treinador e não continuidade, o próprio Ancelotti admitir, o meu futuro eu vou decidir daqui a pouco, calma que ainda tem mais uma final, uma decisão, tudo pode acontecer e tal, cresceu a expectativa da seleção brasileira nessas conversas iniciais, né? ou essas conversas que foram retomadas. Então o Ancelotti hoje está muito à frente do que era antes de Jorge Jesus, muito mais assim, estou aqui, hein, galera, eu gosto, sou amigo do Neymar e tal, que foi um movimento contrário, claramente, né? E claro, a seleção também trabalha com esses planos brasileiros, né? Então, assim, é uma situação que nessa semana e na próxima eles querem tomar. Eu vou falar uma frase aqui que eu posso pagar um mico depois, tá? Porque assim, eu já falei que eu acredito em Papai Noel, Saci Pererê, Boitatá e Carlo Ancelotti na seleção brasileira. Mas pode acontecer. Acredito também. Saci Pererê pode passar aqui, passeando na minha frente. O Boitatá também. Não tem problema. Nunca vi, mas pode acontecer. Coelhinho da Páscoa passou, PVC? Passou, eu deixei pistas para os meus filhos muitas vezes. Eles vinham atrás da Quantos patinha. anos eles? 5? Não. 30? Hoje eles têm 25. Mas assim... Pode acontecer, eu não estou duvidando, mas assim, é que o caso do Ancelotti é muito claramente que depende muito de uma decisão do Real Madrid. Por exemplo, se o Xabi Alonso disser amanhã de manhã vou ficar mais uma temporada no Bayer Leverkusen, como aconteceu na temporada passada, e o Real Madrid disser, não, campeão da Copa do Rei, ele vai ficar, vai cumprir o contrato dele, a gente tem muito respeito por ele, que ganhou aqui 3 Champions League, vai ficar mais um ano, e aí você vai fazer o quê? Então, essa conversa de hoje, veja, eu tô ironizando até a página 2, eu não duvido completamente, não. Pode acontecer. Eu só estou dizendo que parece um pouco, quando a gente fica falando sobre isso, Carlo Ancelotti ou Jorge Jesus, parece às vezes como se eu dissesse assim, se eu tivesse 25 anos em 1960, eu preferia namorar a Gina Lollobrigida ou Sofia Loren. Eu preferia a Sofia Loren, é mais bonita. Mas aquela não ia namorar comigo, a Sofia Loren não ia olhar na minha cara, entendeu? Não adianta, a Sofia Loren não vai olhar na minha cara. Eu estou falando exatamente com exemplos do passado, até para não cometer nenhum ato politicamente incorreto, além do que estou cometendo. Estou dizendo só o seguinte, cara, não depende só da CBF.
Os dois casos, não depende só da CBF, dia 4 de junho. Dia 1º de agosto, depende. Ok, nós vamos lá romper o contrato do Ancelotti, pagar a multa do Real Madrid e vamos trazer o cara para cá. Beleza. Acabou o contrato do Jorge Jesus, 1º de agosto ele está aqui. Ok. Dia 4 de junho, não depende só da CBF, porque os dois têm compromisso até o final do Mundial. Então, se os dois, alguém bater o pé, o dono do Al Hilal e o presidente do Real Madrid baterem o pé e disserem assim, não, peraí, o Xabi Alonso está aqui dia 1º de agosto, até 30 de junho, até 13 de julho, final do Mundial de Clubes, o técnico do Real Madrid é o Carlo Ancelotti. Quem é que vai dirigir Brasil e Paraguai? E Brasil e Equador? E se o Brasil perder do Equador e empatar com o Paraguai, ele vai depender de 2 resultados, tendo que jogar em La Paz contra a Bolívia. Então, me parece de uma falta de cuidado com a seleção brasileira. Ah, porque vai classificar de qualquer jeito. Não sei, não está classificado. Faltam 4 rodadas. Então, só esse ponto. Eu não duvido, mas eu receio